Sou a aluna Caroline Vieira da Cunha, da turma 212 de Administração, e eu vou apresentar o trabalho do terceiro trimestre de Biologia. Bom, como já foi me apresentado, eu sou a aluna Caroline, da turma 212, e eu vim apresentar o meu trabalho. Eu vou começar explicando as partes, e logo após vai passar um vídeo curto de 1 a 2 minutos, explicando um pouco sobre o tema que eu acabei de falar. Tá? São vídeos autoexplicativos falando sobre o processo que eu acabei de ler e explicar. E bom, como está vendo na imagem, eu vou começar sobre a hematose. A hematose, ela é um mecanismo de trocas gasosas que acontece nos alvéolos pulmonares. Esse processo é fundamental para garantir o transporte de oxigênio pelo corpo e a remoção do gás carbônico. O oxigênio ele é utilizado pelas nossas células para a realização de respiração celular, processo no qual a célula consegue produzir energia, ou seja, a hematose é um processo muito importante na respiração que nos dá energia todos os dias. Bom, mas antes eu tenho que explicar o que são os alvéolos pulmonares. Elas são estruturas em formato de pequenos sacos, como está na imagem, que estão localizadas no final dos branquíolos. Eles são responsáveis por deixar o pulmão com uma aparência mais esponjosa e também são responsáveis por aumentar a superfície de contato desse órgão. A cada alvéolo presente, uma parede epitelial fina está ao seu redor, presente uma grande quantidade de capilares nela, capilares sanguíneos. E ela é fundamental para garantir que ocorra a difusão dos gases no momento da hematose, porque é para lá que o gás carbônico vai. E nós vamos já ver isso. Bom, como que ela acontece? Ela acontece quando o oxigênio proveniente da respiração pulmonar, nossa respiração, chega aos alvéolos pulmonares. Nesse local, o oxigênio difunde-se para o sangue, ele vai para o sangue, presente nos capilares, à sua volta, como já foi explicado, e o gás carbônico presente no sangue difunde-se para o interior dos alvéolos, ou seja, o sangue vai para os capilares. O oxigênio presente no sangue vai para os capilares e o gás carbônico vai para o interior dos alvéolos, aquelas bolinhas mostradas anteriormente. O oxigênio que passa para o sangue entra nas hemácias e se liga à hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que, dentre muitas outras funções, ela está ligada com a cor vermelha do sangue. Ao se ligar à hemoglobina, ela forma a oxihemoglobina, oxigênio com hemoglobina, que garante o transporte de oxigênio para as células. O sangue, agora oxigenado, segue em direção para o coração, onde será impulsionado para o corpo. Ou seja, a oxihemoglobina garante o transporte de oxigênio para as células. E o sangue, agora que já está com o oxigênio tudo separadinho certinho, vai para o coração para ir para o resto do corpo. Nos nossos tecidos, o oxigênio ele é utilizado pelas células, transformando-se na maioria das vezes em gás carbônico. Esse gás ele entra para os capilares e pode combinar-se com a hemoglobina, formando a carbohemoglobina, que também pode entrar nas hemácias e reagir com a água e transformar-se em ácido carbônico, que dá origem a íons H+, e bicarbonato, que posteriormente vão para o plasma, garantindo a manutenção da acidez do sangue. E como a gente está comentando sobre hematose, sobre sangue e sobre oxigênio, aqui tem uma foto de um oxímetro que mede o oxigênio no sangue. Entra no nosso sistema respiratório através das fossas nasais ou boca. Chega à faringe, depois à laringe e traqueia. E então segue para os brônquios, que penetram no pulmão através do hilo. Os brônquios ramificam-se várias vezes, originando os bronquíolos, que penetram no lobo pulmonar e ramificam-se formando os bronquíolos terminais, que originam os bronquíolos respiratórios que terminam nos alvéolos pulmonares.
Os alvéolos pulmonares são estruturas em formato de pequenos sacos que deixam o pulmão com uma aparência esponjosa. Eles são envolvidos por grande quantidade de capilares sanguíneos, que são vasos minúsculos. A hematose ocorre nesse encontro entre o alvéolo e o capilar. A hematose é a troca de gases e acontece quando o sangue venoso que vem do coração, pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, chega aos capilares sanguíneos e encontra a fina camada epitelial do alvéolo pulmonar. Então ocorre a difusão do gás carbônico que está no capilar para o interior do alvéolo, passando por essa membrana. Essa passagem é por difusão. Do outro lado, o oxigênio proveniente da respiração pulmonar chega aos alvéolos pulmonares e, pelo mesmo mecanismo de difusão, atravessa a membrana e entra na corrente sanguínea dos capilares. O oxigênio que passa para o sangue entra nas hemácias e liga-se à hemoglobina, proteína que, entre outras funções, está relacionada com a cor vermelha do sangue. Ao se ligar à hemoglobina, forma-se a oxohemoglobina, que garante o transporte do oxigênio para as células. O sangue agora oxigenado torna-se sangue arterial e segue em direção ao... Bom, agora vamos falar sobre o sistema circulatório, que também é conhecido como sistema cardiovascular. Ele é um conjunto formado por coração, vasos sanguíneos, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio e nutrientes para diversas partes do corpo, como células, músculos e entre outros órgãos. Bom, sobre o sangue, ele é um líquido que circula entre as artérias e as veias, com as funções de absorver oxigênio e nutrientes e distribuí-los entre as células, além de eliminar substâncias tóxicas no organismo e estabelecer uma relação entre as suas várias partes, contribuindo para o equilíbrio da temperatura e ajudando na sua defesa. O coração, que é o órgão principal, o órgão central do sistema, ele é responsável por bombear sangue para diversas partes do corpo. Ele fica localizado na caixa torácica entre os pulmões, impulsionando o sangue por dois movimentos, que é o de contração e de relaxamento. Sobre o seu funcionamento, o lado direito bombeia o sangue chamado venoso, que é rico em gás carbônico, para os pulmões, enquanto o lado esquerdo bombeia sangue arterial com oxigênio para o corpo. E aí entra essa parte da hematose explicada anteriormente, que esse sangue bombeado pelo coração, esse sangue chamado venoso, que é rico em oxigênio, ele vai para os pulmões, passa pelos branquíolos e chega nos alvéolos pulmonares, que é onde ocorre essa troca de o gás carbônico entrar para os alvéolos pulmonares e sair o oxigênio, transformando aquele sangue venoso em sangue oxigenado, que vai voltar para o coração e ir ser direcionado para o resto do corpo. Bom, sobre a sua estrutura, sobre a sua estruturação, temos o pericárdio, que é a membrana que reveste o exterior do coração. Temos o endocárdio, que reveste o seu interior, e o miocárdio, que fica entre os dois, fica entre o pericárdio e entre o endocárdio. Ou seja, pericárdio fora, endocárdio dentro, miocárdio meio. Temos os átrios, que são as cavidades localizadas nas partes superiores, por onde o sangue chega ao coração. E temos os ventrículos, que são as cavidades da parte inferior, na parte de baixo, região por onde sai o sangue. Átrios entra, ventrículos sai. Temos a válvula tricúspide, que ela impede o refluxo de sangue do átrio direito para o ventrículo direito. E temos a válvula mitral, que evita o refluxo de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Ou seja, temos duas válvulas, do lado direito e do lado esquerdo. Bom, os vasos sanguíneos, simples, é uma rede de
tubos finos que levam o sangue para todo o corpo e eles se ramificam, formando as artérias, veias e capilares que também temos nos pulmões. Bom, sobre a circulação sanguínea, ela consiste na passagem do sangue pelo coração por 2 vezes, denominadas pequena e grande circulação. O sangue, ele sai do coração por meio da artéria aorta, se ramifica por todo o corpo, que é onde ocorrem as trocas de nutrientes e carbólitos, e o sangue, agora pobre em oxigênio, retorna ao coração por meio das veias cavas, superior e inferior, e é lançado diretamente no átrio direito, que segue para o ventrículo direito. E bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças cardiovasculares, o que são e as suas causas, e algumas doenças presentes que estão no nosso dia a dia que provavelmente já ouvimos falar. Bom, as doenças cardiovasculares é a principal causa de morte no Brasil, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e todo ano milhares de brasileiros vão a óbito em decorrência dessas doenças. Elas podem afetar o coração e os vasos sanguíneos, como a doença arterial. Bom, os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares são o tabagismo, o colesterol em excesso, pois pode se acumular e levar à formação de placas de gordura, hipertensão, obesidade, estresse, depressão e diabetes. Os diabéticos têm 2 a 4 vezes mais chances de sofrer um infarto. E algumas causas também é tensão arterial elevada, diabetes, como já foi comentado, níveis elevados de lipídios no sangue e principalmente falta de exercícios físicos. As doenças, eu vou citar aqui 5 doenças. Temos parada cardíaca, insuficiência cardíaca, arritmia cardíaca, derrame e pressão alta. Agora eu vou citar 2 doenças e o que são os sintomas e o tratamento. Eu vou começar falando sobre a insuficiência cardíaca. Ela é mais comum em pessoas que possuem pressão alta, que pode levar ao enfraquecimento do músculo cardíaco e, consequentemente, dificulta o bombeamento do sangue para o resto do corpo. Sintomas. Os principais sintomas associados a essa doença, a insuficiência cardíaca, é cansaço progressivo, inchaço nas pernas e nos pés, tosse, seca à noite e falta de ar. O tratamento, ele é normalmente feito com o uso de medicamentos médicos que receitam medicamentos para diminuir a pressão, como o lisinopril e outro remédio, tem o enalapril também, que também, obviamente, é recomendado a prática regular de exercícios. E também temos a arritmia cardíaca. Ela corresponde à alteração dos batimentos cardíacos, o que pode tornar os batimentos mais rápidos ou também mais lentos, fora de um ritmo regular, normal, e pode ser causada por doenças cardíacas congênitas, doença de Chagas, valvulopatia ou anemia. Os sintomas mais comuns são cansaço, palidez, dor no peito, suor frio e falta de ar. E o tratamento varia de acordo com os sintomas apresentados, o médico vai analisar o caso, mas assim também pode ser indicado o uso de medicamentos, o propafenol e o sotalol, e também o implante de marca-passo ou a realização de cirurgia de ablação. Bom, e aqui eu vou trazer algumas curiosidades sobre o sistema circulatório e sobre o coração, principalmente. O coração de uma pessoa adulta é do tamanho de um punho fechado e pesa cerca de 340 gramas. Ou seja, se alguém tem dúvida de saber o tamanho do nosso coração, aproximadamente, isso pode variar de
o sexo também pode interferir nisso, mas a interferência é mínima. Então é só fechar o punho, ficar de punho fechado, que você vai saber mais ou menos o tamanho de um coração. Isso ele sem estar inchado. O coração ele é dividido em 4 partes: 2 átrios, que recebem o sangue das veias, e 2 ventrículos, responsáveis por impulsionar o sangue nas artérias. E o sangue é bombeado para o corpo em menos de 1 minuto. Bom, agora nós vamos finalizar falando um pouco sobre o sistema excretor. Ele é formado pelo conjunto de órgãos que atuam no processo de, entre aspas, limpeza do organismo. Eles atuam de modo a eliminar substâncias tóxicas ou que estão em nível elevado, ou seja, em excesso, na circulação sanguínea. O processo de excreção ele acontece através do líquido mais conhecido e chamado de urina. A excreção garante a homeostase, o que isso significa? Equilíbrio interno do organismo. Ela faz isso por meio do controle de volume de água, eliminação dos resíduos resultantes na quebra de proteínas e do ácido nucleico. A principal excreta presente na urina é a ureia. No corpo humano, a excreção acontece por conta da atuação coordenada dos rins, uréteres, bexiga e uretra. A produção da urina, ela acontece nos néfrons e tem algumas etapas, que é a etapa de filtração, reabsorção, secreção e excreção. Por meio das artérias renais, o sangue chega aos rins e são submetidos ao processo de filtragem nos glomérulos. Essas membranas retêm os nutrientes, sais minerais, águas e resíduos tóxicos presentes no sangue e deixa passar apenas as células sanguíneas e as moléculas de proteínas. Em seguida, o filtrado passa para a etapa de reabsorção, que é feita nos túbulos renais. Lá os nutrientes, a água e alguns dos minerais são reabsorvidos e voltam à circulação na corrente sanguínea. E já no estágio da secreção, algumas substâncias que já não foram extraídas do plasma sanguíneo são acrescentadas ao filtrado e entre eles estão o ácido úrico e alguns medicamentos. Bom, agora nós vamos finalizar falando um pouco sobre os hormônios. Eu vou começar explicando o que são os hormônios e depois nós vamos falar um pouquinho sobre os hormônios no sistema de excreção e no sistema do nosso corpo, por que ele é importante. Os hormônios são substâncias químicas mensageiras produzidas pelas glândulas. São várias glândulas que produzem cada tipo específico de hormônio. É produzida pelo corpo humano e tem funções, cada uma tem sua função específica, por isso são tão importantes para a atividade biológica do nosso corpo. Bom, nem sempre a gente tem um bom funcionamento hormonal e, por isso, devemos ficar atentos a alguns sintomas. Se o nosso funcionamento hormonal não está indo como deveria, temos alguns sintomas que podemos identificar, que seria fadiga, estresse, alteração de humor, insônia e dificuldades para controlar o peso. Podem ter algum problema na questão hormonal. Esses são alguns sinais de que algo não está muito bem equilibrado nos seus hormônios. Bom, agora entrando sobre os hormônios na questão da excreção e do nosso corpo. Temos 2 hormônios que atuam de maneira muito importante no controle do sistema excretor. Temos o hormônio antidiurético, que é o ADH. Ele é produzido no hipotálamo e através da circulação sanguínea. Ele atinge os néfrons,
promovendo o aumento da reabsorção de água e, consequentemente, reduzindo o volume de urina. Ou seja, o hormônio antidiurético é para reduzir o volume da urina. E temos o aldosterona, que ele é sintetizado pelas suprarrenais e atua no rim, promovendo maior retenção de sais minerais. Bom, é importante ressaltar que apesar de terem funções apontadas anteriormente, os hormônios também ajudam a controlar pressão sanguínea. O ADH, um efeito dele é aumentar o volume de líquido nos vasos sanguíneos, ou, em outras palavras, aumentar a quantidade de sangue circulante. Um cuidado importante quando falamos desses hormônios diz respeito à ingestão de bebidas alcoólicas, que uma vez que o etanol inibe a produção de ADH. Assim, quanto mais o indivíduo bebe, menos secreta esse mensageiro e é maior a vontade de urinar. Ou seja, quando a pessoa está alcoolizada, o etanol inibe a produção do ADH. Ou seja, quanto mais ele bebe, menos secreta esse mensageiro, que é o ADH, e maior é a vontade de urinar, por isso que a pessoa não consegue segurar. Temos algumas curiosidades sobre o sistema excretor. Os rins recebem cerca de 1,2 litros de sangue por minuto. Aproximadamente, a proximidade da uretra feminina com o ânus favorece o surgimento da infecção urinária. A uretra masculina é maior que a uretra feminina. Enquanto a uretra masculina possui cerca de 20 centímetros, a uretra feminina apresenta apenas 4 centímetros. E agora, sobre os hormônios, eu vou trazer 3 hormônios, o que são e para que são utilizados no nosso corpo, porque são importantes para o nosso corpo. Eu trouxe o cortisol. Ele é produzido nas glândulas suprarrenais, que estão localizadas acima dos rins. A função do cortisol é ajudar o organismo a controlar o estresse, reduzindo assim inflamações e contribuindo para o funcionamento do sistema imune e mantendo o nível de açúcar no sangue constante, assim como a pressão arterial. Temos também a grelina. É um hormônio polipeptídico produzido pelo estômago, que desempenha um papel importante no metabolismo energético, que participa da regulação da ingestão alimentar. Ou seja, a grelina tem a ver com a ingestão alimentar. E temos a famosa adrenalina, que é um hormônio produzido nas adenais, que está relacionada com diferentes funções, como o aumento de nível de glicose e o ritmo cardíaco. Por isso que a gente tem, quando estamos numa situação de adrenalina, que é uma situação que nos deixa nervoso, por isso o ritmo cardíaco sobe. E ela é produzida em situações de medo e excitação, quando, por exemplo, quando a gente pratica um esporte radical, que o nosso coração acelera, o nosso ritmo cardíaco aumenta. E é isso. Esse foi o meu trabalho sobre os hormônios, sobre o sistema excretor. Assim, eu finalizo o meu trabalho sobre as pesquisas do terceiro trimestre, sobre os resumos feitos no terceiro trimestre